Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o trovadorismo, cantigas. Na aula anterior nós falamos sobre o contexto histórico, espero que vocês tenham assistido a videoaula. Então, falamos sobre o contexto histórico. Hoje nós iremos falar sobre produção artística, produção literária dessa época. As cantigas. Então, as cantigas é uma produção que nós temos dentro do trovadorismo. Então, lembrando, quais são as características dessa época? Língua, galego-português, não tinha ainda uma língua portuguesa constituída, é a língua portuguesa de Portugal propriamente dita. Quando formos ler os textos, que vocês verão mais para frente, tem uma mistura aí do arcaico com o castelhano, com o provençal do sul da França. E o texto ele fica um pouco mais complexo, né, nos primeiros textos aí, que eram escritos em galego-português. Então, como os trovadores, né, então as pessoas que faziam essas cantigas eram chamados de trovadores. Então, quando os trovadores, né, nos seus textos, eles faziam essas trovas, eles trabalhavam muito na questão com a poesia. Existem outros gêneros, professor? Sim, mas a poesia era o foco dessa época, né? E as trovas, as cantigas, elas eram feitas para serem cantadas. Então ela tinha ritmo, elas eram acompanhadas dos instrumentos como cítara, violão, flauta, lira, harpa, instrumentos então que acompanhavam esses trovadores, né, para fazer a sua poesia cantada. Aí. Então o texto ele era declamado. E aí nós temos os artistas, né? Quem são os artistas? O trovador, que ele era geralmente uma pessoa da alta nobreza, músico. Então, o segrel era um nobre, um poeta, um cantor. Jogral, compositor e cantor, que faziam as trovas. Ele escrevia e também cantava. O menestrel era o cantor. E a soldadeira que acompanhava o jogral, aquelas pessoas que ficam lá no fundo dos cantores, lá eles eram a soldadeira, que eles acompanhavam o jogral aí, ok? Qual foi a primeira cantiga, então? Foi a cantiga da Ribeirinha. Então, ela foi de 1189 ou 1198, mais ou menos. De Paio Soares de Taveirós, Por que eu estou mostrando isso para você? Porque é o início da literatura portuguesa. Então, foi a primeira cantiga aí. E aí nós vamos ver aonde que ela vai se encaixar. Tudo bem? Continuando, nós temos aí então dois tipos de cantigas, né? As cantigas foram cultivadas tanto no gênero lírico quanto no gênero satírico. Então nós temos aí a lírica, né, que nós dividimos ela em cantiga de amor e cantiga de amigo. Nós temos as satíricas, que nós dizemos as cantigas de escárnio, e a cantiga de maldizer. Então, qual que é a diferença delas aí? Nós vamos ver as características de cada uma. Então, as líricas, elas eram feitas, mas elas eram mais positivas. Elas enalteciam, elas elogiavam, faziam homenagem a alguém. Já as satíricas, elas viam para difamar, para satirizar, né? E não vai enaltecer a pessoa de forma alguma. Então, nós temos a primeira cantiga aí, vamos ver cada uma, né? Que entra nas cantigas líricas. Então, nós temos aí a cantiga de amor. Então, atenção. O cavaleiro se dirige à mulher amada como uma figura idealizada, distante. O poeta, na posição de ser fiel, vassalo, se põe a serviço de uma senhora, dama da corte, tornando esse amor um objeto de sonho distante, impossível, mas nunca consegue conquistá-la,
porque tem medo e também porque ela rejeita a sua canção. Essa relação amorosa vertical é chamada de vassalagem amorosa, pois reproduz as relações dos vassalos com os seus senhores feudais. Então, o que nós podemos falar da cantiga de amor? Então, a cantiga de amor, o homem, ele é apaixonado por uma mulher e declara ela, se ajoelha, e ela não está nem aí. Então, o eu lírico aí é sempre o masculino. O que é o lírico, pessoal? É quem está no texto. Não é quem está escrevendo o texto, é quem está dentro do texto. Esse é o eu lírico. Então, lembrando que o eu lírico das cantigas de amor, ele é masculino. Então, é o homem que corteja a mulher, o homem que se declara a ela, que está totalmente apaixonado, mas essa mulher, ela não está nem aí para ele, ela despreza ele. Então, essa é uma característica da cantiga de amor. Então aqui tem mais algumas características, né? Então, que eu disse para vocês, o eu lírico é masculino, o assunto principal é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Então ele não vai tocá-la jamais, ela está totalmente distante a ele. O amor cortês, né? O ambiente, que é na corte, no palácio de alto nível, que também nós podemos chamar aí de amor de uma vassalagem, né? Que acontecia uma vassalagem. Então, pessoal, o que seria isso? O homem, ele era um coitado, chama-se isso de coito. Coito era um homem que era um coitado, sofrimento mesmo. E ele, como se ele fosse o quê? Inferior a essa sucerana. Lembra lá que a gente falou sobre isso? Sucerano, vassalo? Então, tipo, ela está lá, ela é sucerana e ele é o vassalo. Então, ele nunca vai tocar essa mulher, né? São classes totalmente diferentes. O amor cortês aí que a gente diz é um amor impossível também, né? Feito nos palácios de alto nível. Então, falando também que essa cantiga, ela é de origem provençal, né? Lá do sul da França, e tem uma certa influência nessa região aí. Então agora eu vou mostrar para vocês a cantiga de amor, né? Nós temos aí: a dona que eu ame tenho por Senhor, amostrai-me a Deus, se vós em prazer for, se não dade-me a morte, a que tenho eu por lume destes olhos meus, e porque choram sempre, amostrai-me a Deus, se não dade-me a morte, essa que vós fizestes melhor parecer, de quanta ceia a Deus fazede-me ver, se não dade-me a morte, a Deus que me a fizeste mais amar, mostrade-me a algo possa com ela falar, se não dade-me a morte. Benal de Bonaval. Então essa aqui é uma cantiga que fala sobre a cantiga de amor, o homem se declarando, né, o amor cortês na corte, sempre o eu lírico masculino, e ele sempre exaltando a mulher, e não vai ser correspondido. Tudo bem? Então, continuando, nós temos aí agora a cantiga de amigo. Então, o eu lírico, ele é sempre uma mulher que canta seu amor pelo amigo, isto é, um namorado, né? Muitas vezes em um ambiente natural e muitas vezes também em diálogo com sua mãe, nas suas amigas e com os elementos da natureza. Figura feminina que as cantigas de amigo desenham pois, da jovem que se inicia no universo do amor, por vezes lamentando a ausência do amado, por vezes cantando a sua alegria pelo próximo encontro. Outra diferença da cantiga de amigo para o amor é que na cantiga de amigo não há relação sucerano versus vassalagem. Ela é uma mulher do povo. Muitas vezes tal cantiga também revela a tristeza da mulher pela ida do seu amado à guerra, referência ao contexto histórico. Então aí a gente tem as características, né? O eu lírico feminino, predominante da musicalidade, assunto principal, o lamento da moça,
amor natural, espontâneo, amor possível, ambientação popular, rural, urbana, influência da tradição oral ibérica. Então, o que nós temos a falar sobre a cantiga de amigo aí? Então, recordando, relação amorosa entre um camponês, aqui, pessoal, a classe baixa, tá? Entre camponeses. Então, cantiga de amigo, totalmente diferente. Classe baixa, né? O eu lírico não é masculino, é feminino. Por quê? Porque vai dizer que a mulher, né, essa camponesa, ela se passa, né, por uma mulher que tem saudade, geralmente, do seu enamorado, ou seu amante, ou seu marido, que estava longe, pode ter ido para a guerra, ou pode ter feito uma viagem, ou aquelas navegações lá, né, que a gente viu lá no contexto histórico. Então, essa angústia sempre tem um ambiente também, sempre tem. E tem um ambiente também pastoril, né, que a gente falou aí, do ambiente, questão do campo, do ambiente pastoril, porque ela é uma camponesa. Então, essa angústia dela rola sempre nesse ambiente, né? Aqui o amor, ele pode ser concretizado, diferente lá da cantiga de amigo. O amor aqui, ele pode ser concretizado, sim, eles podem ter pegado na mãozinha, pelo menos, né? Então, o que diferencia da cantiga de amor também, que não é uma cantiga provençal da Península Ibérica, né? A de amor e a de amigo, que é da Península Ibérica. Então, ela é mais o que? Popular. Então, a diferença entre o texto anterior com a de amor e a de amigo, até na parte técnica da cantiga aí tem uma mudançazinha, né? Que sempre começa com 2 versos e um refrão. Então, chamamos isso, depois iremos ver mais detalhadamente, como paralelística. Ok? Continuando, temos aí um exemplo de cantiga de amigo. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai meu Deus, ué. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, é ué. Se sabedes novas do meu amigo, aquele me mentiu do que pôs comigo, ai Deus, a ué. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é. Então vocês estão vendo aí, e é feito pelo rei Diniz, nós vamos falar dele um pouquinho também. Vocês podem ver aí que são escritas, né? Diferentes, difíceis de entender, justamente pelo que a gente falou no início, né? Escrita em galego, português. E aí nós iremos passar para as cantigas satíricas, aquelas que vêm para ironizar, para difamar, não vai enaltecer de forma alguma. Então, quais seriam essas características aí? Então, a satírica, então, as cantigas de escárnio primeiro. A sátira, nesse tipo de cantiga, era indireta, cheia de duplos sentidos. As cantigas de escárnio definem-se, pois, como sendo aquelas feitas pelos trovadores para falar mal de alguém, por meio de ambiguidades, trocadilhos, jogos semânticos. A cantiga de escárnio, exigindo, unicamente alusão indireta e velada para o destinatário. Não seja reconhecido, estimula a imaginação do ouvinte e sugere a cantiga uma expressão irônica, embora por vezes bastante mordaz. E aí nós temos as características dela, que sempre vai dar uma crítica indireta. Normalmente a pessoa satirizada ela não é identificada. Linguagem trabalhada, cheia de sutilezas, trocadilhos, ambiguidades e ironia. Então, o que nós podemos falar da cantiga de escárnio? Nós podemos dizer o quê? Que ela faz uma crítica, mas é uma crítica indireta. Ela vem para satirizar a pessoa, fazendo uma crítica indireta. E geralmente quem está fazendo a crítica não é identificado, né? Quem está
recebendo essa crítica, desculpa, ela não é identificada. Então, fala no nome assim, no geral, mas a pessoa, né, sabe aí, porque está criticando alguém. Através dessas ironias, né, trocadilhos, jogos semânticos, de modo geral, denunciam também as atitudes. O que eles denunciavam? O que eles falavam? Falavam de mulheres, falavam de pessoas de qualquer nível, né? E essa pessoa nunca vai saber quem está sendo realmente criticado, né? Então aí nós temos também uma cantiga. Ai, dona feia, fostes vos queixar que vos nunca louvos em me cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. Havedes como vos quero loar, dona feia, velha, sandia. Então, João Garcia de Guilhade, que era o trovador. Então aqui nós temos, né, uma cantiga falando indiretamente a uma mulher, ok? E aí, falando das cantigas satíricas ainda, nós temos a de maldizer. Essa cantiga aqui, pessoal, então eu vou ler para vocês aqui para depois a gente comentar. Ao contrário da cantiga de escárnio, a cantiga de maldizer traz uma sátira direta e sem duplos sentidos. É comum a agressão verbal à pessoa satirizada e muitas vezes são utilizados até palavrões. O nome da pessoa satirizada pode ou não ser revelado. Então, algumas características dela: critica, né? Ela é crítica direta, geralmente a pessoa satirizada é identificada, linguagem agressiva, direta, por vezes obscena e faz também zombaria. Então, o que a gente pode falar sobre essa cantiga de maldizer, né? Ao contrário da outra, da de escárnio, realiza crítica direta. Para vocês terem uma ideia, vai aparecer até o nome da pessoa que está sendo criticada. Então, linguagem bem ofensiva, palavrões. Então, essas cantigas, elas não pegam só as classes baixas, ela vai até também o alto nível, ok? E a gente tem uma modelo aqui, uma cantiga. Então, Marinha, o teu folgar, tenho eu por desacertado, e ando maravilhado e de não ver rebentar, pois tapo com minha boca a tua boca, Marinha, olha o nome. E com este nariz meu tapo eu, Marinha. O teu com as mãos tapa as orelhas, os olhos e as sobrancelhas. Tapo-te ao primeiro sono, com a minha pissa do teu cono. E como o não faz nenhum, como os colhões de tapo o cu. E não rebentas, Maria. Então, vocês viram aqui que tem palavras bem obscenas, né? Palavrões mesmo, nomes, identificação, crítica direta. Então, essa é a cantiga de maldizer. Então, lembrando que nós temos 4 cantigas, 2 líricas, 2 satíricas, e cada uma tem as suas características e as suas cantigas aí que nós vamos depois identificar no texto através dos exercícios posteriormente. Quero falar para vocês também sobre os cancioneiros. O que são cancioneiros? Então, cancioneiros são coletâneas, né, de livros, cantigas, né, por diversos autores. E temos aqui também os mais conhecidos, que são os cancioneiros da Ajuda, cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, cancioneiro da Vaticana, cantigas de Santa Maria. Então, após a passagem, pessoal, de muito tempo, né, foram feitas essas coletâneas, né? Foram juntar essas obras, e muitas obras elas foram perdidas, queimadas, porque até sabemos, quando estudamos o contexto histórico, que a Igreja Católica, né, a ideologia dela era o quê? O teocentrismo. Então, o céu, o centro de todas as coisas. Então, daí, por trás de muita coisa, né, da igreja, muitos textos eles foram perdidos, foram queimados, mas sobrou para nós algumas, né, alguns cancioneiros aí, algumas coletâneas que foi colocado dentro desse livro chamado Cancioneiro, né, que eram essas coleções, e esses aqui são os mais
conhecidos. Então, cancioneiro nada mais é que o livro, né, uma coleção, uma coletânea das cantigas, escrita na Idade Média. Tudo bem? Para finalizar, eu quero falar com vocês sobre o rei Diniz. Então, ele é o rei dessa época, né? E vocês sabiam que o rei Diniz era um trovador? Então, ele era um rei, mas ele era um cara. Ele escreveu as maiorias das cantigas eram dele. E ele também, deixou mais ou menos 138 composições e ele entrou para a história como um dos que mais produziram as cantigas, né? E também por proteger outros artistas dessa época. Então esse era o rei, né? Lendo aqui para vocês, Dom Diniz, foi o 6º rei de Portugal e preocupou-se em reunir um cancioneiro, suas próprias trovas e muitos outros produzidas por seus protegidos. Naquela época era comum a prática do mecenatismo e o rei Diniz foi um destes grandes incentivadores da cultura. Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Irei enviar algumas atividades para vocês sobre o conteúdo. Então, até a próxima aula.